Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar a série Desmistificando e dessa vez o escolhido é um tema assim bem recorrente ultimamente nos vídeos sobre Deep Web. Muita gente já deve ter ouvido falar das famosas torturas ao vivo na Deep Web. Então você paga uma certa quantia em bitcoins, os caras liberam pra você um link e aí você pode assistir gente sendo torturada ao vivo na Deep Web. Inclusive em algumas delas você teoricamente poderia escolher o tipo de tortura. Se eu quero, sei lá, os olhos do cara sejam arrancados, eu posso falar e o cara vai arrancar os olhos do cara pra mim se eu pagar uma determinada quantia. Isso é o que diz a lenda, isso é o que dizem muitos vídeos da Deep Web, isso é o que muita gente já repassou. Mas nesse vídeo aqui a gente vai descobrir a verdade, se isso existe, se isso não existe, se é golpe, se não é golpe, de onde que surgiu e tudo mais. Para começar, aquilo que eu sempre faço no começo de todo Desmistificando é pesquisar pelo tema. No caso, Shadow Web Red Rooms. Você faz uma pesquisa básica lá no Google, vai retornar literalmente um monte de resultado. Então você vem aqui em ferramentas, em qualquer data, e você seleciona um intervalo. Eu não vou fazer todo esse processo igual eu fiz quando eu fui preparar o vídeo, mas é basicamente esse. Você vai selecionar datas, no caso, um intervalo de datas, por exemplo, de 1 de 2000 até 1 de 2014. Ele não retornou muita coisa interessante. Apareceu aqui perguntas normais mesmo sobre a Deep Web, se é legal acessar a Deep Web, se um blog chamado The Shadow Room falando sobre a Deep Web, lembrando que não tem absolutamente nada a ver com o nosso tema. Agora, a partir de 2014, vou selecionar um novo intervalo aqui, de 1 de 2014 até 1 do, vamos colocar 3 de 2014. Se você apertar aqui ir, você vai ver que ele vai retornar algumas coisas sobre justamente a Shadow Web Red Rooms, que é o que a gente está procurando. Isso começa por volta de 5 de fevereiro de 2014 ou 3 de fevereiro, dependendo da versão que você escolhe. No caso, isso aqui é, digamos assim, uma história escrita em primeira pessoa, contando o relato de alguém que tomou conhecimento sobre a Shadow Web Red Room. Aqui no tópico do Reddit, todos os links estão no PDF, tem a versão em inglês, e eu fiz uma tradução bem tosca pelo Google Tradutor, que você pode ler se você não entender inglês, a partir daqui. Mas como vocês não querem que eu leia essa história, eu vou passar para vocês aqui resumidamente o que acontece nela. Ela começa mais ou menos assim. O autor diz que ele trabalha numa loja de conveniência, num posto de gasolina, e um cara frequentemente costuma comprar vouchers de Ucash. Mais ou menos uns cupomzinhos que tem um código que você pode usar como moeda virtual depois para comprar produtos, contratar serviços online e assim por diante. Certo dia ele pergunta pro cara por que diabos ele tá comprando $300 em voucher. Ele responde, você conhece as Red Rooms? E dá para ele um pedaço de papel dizendo as instruções para acessar o link em questão. O autor então realiza o procedimento e ele chega numa página, mais ou menos como se fosse uma gateway, como se fosse uma homepage assim, de boas-vindas, igual essas que você encontra em aeroporto quando loga no Wi-Fi, e nele você tem ali alguns tópicos, por exemplo, canibalismo, mutilação, retirada de pele, sexos com cadáveres, entre outras coisas menos assim, digamos, pesadas, mas relacionadas a atividades ilegais, por exemplo, venda de drogas, venda de identidades falsas, manuais militares, coisas do tipo. Chegando lá ele fica um tempo navegando assim normalmente pelos conteúdos mais leves, por exemplo, identidades falsas e assim por diante. Depois de determinado momento ele vai chegar num site, prestem bem atenção nesse domínio, avenge.shweb. Nesse site tem ali embaixo o logo da Ucash. Então ele nota que nesse site está rolando uma transmissão ao vivo e as pessoas estão flodando coisas como começa logo, start, go, go, go. Mais ou menos o que a gente vinha quando jogava point blank e entrava numa sala. Nesse site então, a transmissão começa, ele percebe que tem um homem encapuzado e uma mulher amarrada numa cadeira. Enquanto isso, um nick lá na sala, chamado Italian Gold, aparentemente está meio assim que coordenando o show que ele vai ver agora. Então nesse momento um outro homem, bem maior, arrasta a mulher pelo cabelo até o centro da sala. E as pessoas começam a enviar sugestões de tortura. Por exemplo, chute na cara, chute no estômago, bate nos peitos dela, coisas desse tipo. Em determinado momento o Italian Gold fala, chuta mais forte, eu paguei por isso. Então o Italian Gold fala, corte sua garganta e em seguida diz, não ainda, retire os olhos dela primeiro. Nesse momento os caras que estão na stream pedem mais $500 para fazer o serviço. O cara paga, então o autor assim, digamos, não suporta assistir ao show, desliga a tela do computador e vai para fora vomitar porque ele não tá mais aguentando aquilo. Quando ele volta os gritos da mulher continuam cada vez mais alto na caixa de som, porque a caixa de som ficou ligada. Ele desliga a caixa e quando volta, quando finalmente toma coragem para ligar a tela, ele encontra a cabeça da mulher decepada e uma mensagem dizendo que o próximo show vai ser em 1 hora. Ele diz que não consegue mais dormir à noite, que ele deixa a TV e a luz ligada, mas mesmo assim não funciona, porque ele está traumatizado, enfim. Todo aquele draminha básico que toda creepypasta faz, e é isso que diz aqui embaixo. Quando foi postado isso aqui, muita gente acabou comentando, acabou dando bom hype pra isso, inclusive questionando se seria verdadeiro, se seria falso e tudo mais. Aquela coisa que a gente já conhece, e muita gente também dizendo que é uma das piores coisas que elas já leram e que eles esperam muito que não seja verdade. Logo em seguida, algum tempinho depois, o Reddit não deixa muito clara a data, mas a gente vai descobrir, aparece uma segunda creepypasta. Dessa vez ele tem dois títulos. Primeiro, a Shadow Web é verdadeira. Segundo, fique longe disso. Aqui também tem a tradução que vocês já conhecem, eu vou pular porque ninguém tá afim, e eu vou dar assim um resumo do que acontece. Na história, o autor do post se identifica como alguém que leu o post anterior e resolveu comentar dizendo alguma coisa sobre isso aí é real, alguma coisa desse tipo questionando a existência. Nesse momento, o autor do post que a gente viu agora manda uma mensagem para ele
com uma foto do pedaço de papel que o cara lá da loja do posto de gasolina deu para ele. Ele verifica que o MMS é dado por um número do Canadá e segue as instruções que vão envolver o uso de um navegador chamado Netscape. Esse navegador é bem antigo, já está totalmente desatualizado. Através disso ele faz as instruções e chega numa tela descrita anteriormente, tem o mesmo domínio, só que dessa vez o domínio é runcake.sh.app. Então o autor se impressiona um pouquinho com a situação e liga para o chefe dele. Ele não explica muito bem, mas provavelmente o cara trabalhava numa agência de notícias e diz sobre isso. O chefe então afirma que a agência já sabia da história das Red Rooms, mas nunca tinha conseguido entrar, nunca tinha feito nenhum procedimento para acessar. Então ele dá todas as instruções e o chefe diz para ele se afastar, porque numa futura investigação ele mesmo poderia estar em perigo por ter feito isso. Daí ele afirma que ele não mais consegue contato com o cara que fez o post original do Reddit, o canadense. Ele diz que ele provavelmente está em perigo e não tem mais notícias dele. Por fim, ele diz que os que forem a Shadow Web deveriam desconectar totalmente o webcam, microfone e evitar até mesmo carregar um aparelho celular numa tomada, no caso uma tomada USB do computador. E o Reddit, como eu disse, o Reddit não nos revela exatamente em que dia e hora isso aí aconteceu. Porém, se você vir aqui na página do Reddit, clicar em exibir código-fonte da página, eu vou fazer isso com os dois que a gente está trabalhando agora. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver por enquanto. Você pode encontrar a data da postagem. Eu vou apertar um Ctrl F e vou pesquisar por 2014, que é o ano que a gente sabe que foi postado, e a gente vai encontrar aqui. A primeira delas foi postada, como a data está em inglês e invertido, no dia 3/2 de 2014. E tem aqui até a hora, mas isso não interessa tanto pra gente. Já o segundo deles, a postagem em questão foi feita no dia 5/2 de 2014, então apenas 2 dias depois da primeira postagem. Sobre os usuários, as pessoas que criaram essas postagens, a primeira delas tem como nick Kenny Luck. Se você verificar aqui, como eu expliquei no PDF tudo bonitinho, tem várias outras postagens do Kenny Luck, e essas postagens estão nesse tópico aqui. Aqui inclusive tem algumas creepypastas do tipo como você faria se você acordasse um dia e descobrisse que você é o único homem na Terra. Só pra você terem uma noção, essa creepypasta também está narrada em primeira pessoa no mesmo estilo e termina envolvendo zoofilia. Quem quiser ler para entender, sinta-se à vontade. Tem várias outras histórias e a gente pesquisando inclusive chegou numa página do Facebook do próprio Kenny Luck. Nessa página ele diz aqui algumas narrações das histórias que ele escreve, por exemplo, Free Wi-Fi é uma história. Aqui diz que ele ganhou um concurso de creepypastas, no caso, quem postou mais conteúdo desse tipo em fevereiro, no Reddit. Aqui tem uma outra história, eles não eram guaxinins, Mr. Thompson, que ele escreveu, e aqui também tem uma outra chamada Clique, além de outras coisas que ele escreve. Inclusive, na parte aqui de sobre a página, ele se identifica como autor do Clique, que é uma creepypasta, da Shadow Web, que é a história que a gente está lidando, e também de outras creepypastas que ele criou, e lista aqui a página dele do Reddit, que eu mostrei aqui anteriormente. Ou seja, ao que tudo indica, esse cara é sim um cara que posta creepypastas. A última creepypasta que foi postada, que não é exatamente uma creepypasta, é apenas uma história mesmo, chama-se Hollywood is a Messed Up Place. Se você abrir aqui também no código-fonte, vai perceber que a data da postagem é de junho de 2014. Nesse momento aqui, 6/7 de 2014. Ou seja, Kenny Luck não morreu logo após a postagem da Shadow Web Red Room. Se alguma coisa aconteceu com Kenny Luck, provavelmente não foi em decorrência da postagem dessa história, porque ele ficou mais um bom tempo em atividade no Reddit e depois parece que foi descontinuado e você não encontra mais nada sobre ele. Agora sobre o próximo cara, infelizmente tá aqui deletado, ou seja, você não consegue saber quem postou. Pelo menos não deveria conseguir, mas analisando o código-fonte você consegue. Se você pesquisar por data-author, você vai encontrar justamente isso aqui. Dumplings for Breakfast. Não é Breakfast, é Breakfast. Ele termina aqui talvez em função do limite de tempo do Reddit. Então mesmo que o cara tenha deletado sua conta, a gente ainda consegue chegar nele. Se a gente realizar uma busca no Google pelo nome do cara, no caso Dumpling for Breakfast, a gente jogar, vocês vão perceber que na verdade isso aqui é uma tag, que é usada há muito tempo no Facebook e Twitter. Porém a gente vai ter que vir aqui em ferramentas e marcar resultados ao pé da letra, e isso vai retornar apenas o que a gente procura. No caso é a postagem do cara no Reddit, que inclusive está pelo código fonte, então não é tão difícil do Google rastrear. Também tem aqui um outro texto justamente sobre essa questão, e tem uma aqui dizendo que a conta em questão do cara foi removida, perguntando até aqui por que a conta dele foi removida. Ele diz aqui, eu suponho, sem considerar os textos, que foi porque ele postou um link perturbador. Eu preferia que alguém tivesse uma screenshot ou um print do texto e apenas repostasse no Mgur. Então a conta dele foi deletada, provavelmente por violação dos termos. E a gente também chega, posso até fechar aqui em outra postagem no Reddit, falando se alguém tem ideias sobre a Shadow, Dark ou Deep Web, ou seja, todas aquelas paradinhas que a gente está trabalhando agora. Se a gente pesquisar pelo autor, no caso Kenny Luck, vai chegar num post que ele diz que ele deduz que o Kenny Luck e o Dumpling for Breakfast sejam exatamente a mesma pessoa. Por quê? Porque os dois usam a palavra denizing, no caso com contextos similares, ou seja, é uma palavra já de não tanto uso na língua inglesa, e os dois escrevendo, os dois têm uma boa, digamos assim, uma boa facilidade para escrever, eles usam a mesma palavra no mesmo contexto, ou seja, é muito provável que os dois sejam a mesma pessoa. Inclusive aqui diz que o Kenny Luck
tem várias contas, inclusive ele é um investigador do FBI. Isso aqui não tem como a gente provar, mas a ideia de que ele tem múltiplas contas é muito sustentada assim em termos de evidências. Ele diz aqui que uma outra conta chama-se Runcake, e ele posta várias histórias que ele criou. E o Dump for Breakfast é, no caso, o Kenny Luck, que em todos os termos se considerar, ele é um bom escritor, um escritor muito bom. Dessa forma, ao que tudo isso indica, na verdade, a Shadow Web Red Rooms é apenas uma creepypasta, mas o vídeo não termina por aqui. Apesar de que o cara tem um bom talento para escrita, a gente não pode dizer a mesma coisa sobre o conhecimento dele em redes. A primeira incoerência que a gente percebe é sobre a moeda utilizada, o Cash. E o Cash, se você realizar algumas pesquisas no Google, vai ver que foi uma moeda fundada em 2005 e que foi descontinuada em 2015. Essa moeda era mais ou menos assim, você ia numa loja, comprava a moeda, mais ou menos igual ao crédito de celular, o cara inclusive emitia um recibinho para você, que eu deixei uma foto desse recibinho aqui. Nesse recibo tem um código único, tipo esses que você usa para comprar cash em jogos online. Você coloca esse código em algum lugar e aí sim ele vai fazer o depósito e transferir o valor em o cash para sua conta. Ou seja, essa moeda era facilmente rastreada. Se você pesquisar aqui por esse outro link, que ele explica mais ou menos como funciona, vocês vão ver que cada código é único. Esse código é emitido numa maquininha. Ou seja, supondo que o autor da história realmente quisesse fazer alguma coisa, em parte da história ele diz que se ele pudesse ele chamaria a polícia ali na hora. Ele poderia simplesmente chegar na polícia, dizer que tal cara vem em tal momento na loja dele, apresentar a prova de que ele emitiu o valor de o cash, e o cash tem um voucher, então seria possível rastrear a data onde esse voucher foi postado, ou seja, foi descontado, digamos assim, e aí sim você chegaria no cara. Se foi descontado numa conta bancária, você sabe quem gastou esse voucher e quem recebeu o voucher em questão, para daí sim converter para dinheiro normal. Além disso, a loja provavelmente tem câmeras de segurança, então ele conseguiria chegar facilmente no cara que comprou o voucher e daí sim teria todas as consequências, porque o cara aí sim cometeu um crime, ele patrocinou uma tortura. Dessa forma, uma moeda, no caso o Vcash, nunca seria usada para esse tipo de coisa. Se você fizesse um serviço assim, você no mínimo iria aceitar dinheiro apenas em Bitcoin. Você nunca aceitaria dinheiro real, Vcash, boleto bancário, esse tipo de coisa como dito aqui na história. Perceba também a diferença entre domínios. O primeiro domínio que ele cita é o avenge.shweb, já o segundo é runcake.sh.web. Runcake, inclusive, é o nome citado ali naquela página do Reddit. Ele realmente precisa decidir qual o domínio desse negócio, se é .shweb ou se é .sh.web. No caso .web, se você pesquisar, dá sim para você comprar um domínio .web, já é um domínio semelhante a .com.net que é vendido na internet comum. Isso dificultaria mais ainda que um navegador como Netscape, com algumas configurações, conseguisse acessar o domínio que ele menciona aqui. Além disso, a descrição que ele fornece de que ele chega num site, tem uma gateway, depois tem várias atividades ilegais, enfim, esse tipo de coisa, é inspirada na definição que a gente já conhece sobre a Deep Web. Abre a Hidden Wiki ali, é mais ou menos isso que você vai encontrar, ou pelo menos teoricamente, segundo aí algumas pessoas que gostam de mistificar a coisa. A gente sabe também que uma atividade desse tipo exigiria anonimato, por isso que ela é feita no Tor. E o anonimato é uma via de mão dupla, se não tem como eu saber quem é que está me vendendo droga, quem está me vendendo droga não tem como saber quem é que está comprando droga, e assim por diante. Ou seja, todas as descrições que ele fala que você precisa desplugar seu microfone, seu webcam, seu celular, não procedem, porque se isso fosse possível, um agente policial ou ele mesmo conseguiria facilmente rastrear de volta quem está transmitindo a stream, ou quem está postando aí venda de drogas, quem está vendendo identidades falsas, e assim por diante. Dessa forma, a última afirmação dele é de que o Kenny Luck está em perigo porque supostamente revelou o segredo da Shadow Web não faz sentido algum. Após fevereiro de 2014 surgiram outras versões da mesma história. Vocês podem ver que até agora isso é chamado somente por Shadow Room, não tem nenhuma menção no caso a Red Room. Mas isso aconteceu mais ou menos nesse post aqui. Os caras perguntam qual foi a pior coisa que eles viram na Deep Web. Se a gente buscar por Red Room, vai encontrar uma postagem onde a pessoa pergunta o que são Red Rooms. E aí o cara explica que são as salas de tortura que são transmitidas ao vivo. Inclusive diz aqui que não tem nenhuma evidência de que isso existe em momento algum. Inclusive até diz aqui que é falso e o cara até relaciona os links lá do Reddit onde o cara postou aqui as 3 mensagens. Inclusive tem até aqui uma outra postagem do cara chamado Orgtron, que ele faz assim uma ameaça, digamos, não revela as leis da Shadow Web Rooms, a não ser que você tenha certeza do que você está fazendo. Não tem evidência alguma também que esse cara tá falando sério, porque até eu recebo comentários desse tipo lá no YouTube. Depois, passou mais ou menos um ano, a coisa ficou assim mais popularizada, mais pessoas falavam sobre ela, questionavam a veracidade, até que em determinado momento, no caso em agosto, finalzinho de agosto de 2015, foi postado um site na Deep Web dizendo mais ou menos assim: nós temos aqui 7 prisioneiros que nós fizemos que são soldados do Estado Islâmico. Nós vamos pegar 2 desses caras e vamos torturar ele ao vivo aqui na Deep Web. Vocês vão poder sugerir coisas para fazer com ele. Para acessar esse site é totalmente grátis, você não tem que pagar nada, tem que apenas assistir. Os outros 5 vão ser mantidos vivos para futuras oportunidades. Isso aqui fez um grande sucesso na época, foi postado no Reddit, teve toda uma discussão em cima. Foi suposto que a sala na Deep Web fosse real, que realmente ocorressem as Red Rooms. E aqui tem um primeiro site, primeiro momento ele foi postado assim, e depois ele foi postado já, digamos assim, um pouco melhor.
No caso, isso aqui é de uma imagem do Imgur e ele exibe já com um fundo mostrando o prisioneiro, com uma descrição melhor, enfim, uma coisa um pouquinho mais complexa para vocês terem uma noção. A imagem original vocês podem encontrar aqui, ele diz toda a história, tudo que eu já tinha falado e apresenta esse fundo aqui do prisioneiro, 29 de agosto, ISIS Games, ou seja, jogos do Estado Islâmico. Como já é de se esperar, isso sempre acontece, muita gente decidiu assistir a transmissão. Porém, o resultado foi, digamos assim, pelo menos para quem estava querendo ver tortura, decepcionante. Por quê? Nesse blog aqui ele explica todo o passo a passo de como a coisa ocorre, como foi encontrar a história, como foi ir atrás de assistir a história e como foram os últimos momentos. O que aconteceu, como diz aqui, na verdade, foi mais ou menos assim. Chegaram lá na hora, o site saiu do ar, ficou uma hora fora do ar. Depois desse tempo, o site voltou dizendo que tiveram problemas para fazer a transmissão. É evidente que isso ia acontecer. Você não consegue transmitir nada ao vivo no Tor. Se você conseguisse, ia transmitir somente vários pixels, assim, lugares aleatórios da tela, você não veria vídeo algum. Nesse momento, ele apresenta aqui 3 vídeos, que na verdade são partes, você pode juntar todos eles, eu vou mostrar o resultado final, onde teria aí a suposta tortura no prisioneiro. Porém, se você for assistir o vídeo, você pode assistir nesse link aqui, tá no PDF, você não vai encontrar nada demais, você vai encontrar somente um suposto prisioneiro que estaria preso, evidentemente ele é um prisioneiro, e o cara vai apresentar algumas assim instrumentos de tortura pra ele. Primeiro ele tá assim, isso vai se perdurar pelo vídeo todo, você não perde nada se assistir somente 1 minuto dele, e ele fica meio assim, digamos, provocando o cara. Por o cara ser islâmico, em determinado momento ele dá bacon pra ele, força o cara a comer bacon, como vocês estão vendo aqui. Isso evidentemente é uma referência à proibição do consumo de carne na religião islâmica. Islâmicos que seguem a religião não poderiam comer carne. Esse aqui é o vídeo em questão, se você ir lá pro finalzinho dele, a stream, claro, tá lagando um pouquinho aqui, mas o cara vai somente apresentar alguns instrumentos de tortura pra ele, vai apresentar um martelo, vai apresentar um serrote, vai apresentar coisas do tipo, mas não tem nenhuma tortura real, como eu mostro aqui inclusive. Esse aqui são os equipamentos que o cara fica colocando na frente do prisioneiro por 20 minutos, nesse aqui, e não acontece absolutamente nada. Tem alguns cortes, o cara muda de posição da mão assim, mas não tem sangue. Tem até o que os caras acham que é sangue, mas tá muito assim, digamos, muito impossível de você conseguir identificar o que é. E não tem nenhuma tortura, o cara não bate com esse martelo em momento algum no prisioneiro. Ou seja, não tem nenhuma evidência de que tenha ocorrido alguma cena de tortura real, apenas uma, digamos assim, uma interpretação, uma atuação que o cara fez e decidiu postar na Deep Web, provavelmente para querer atenção e para assim se inspirar no que foi postado anteriormente. Depois de algum tempo, o site foi substituído por um logotipo de confiscado pelo FBI. Provavelmente esse logotipo também era falso e o cara fez, como eu mostrava no começo da série, tinha muito link desse tipo. Atualmente o site, que esse aqui eu peguei do print lá atrás, já está fora do ar, você não consegue acessar. Já no começo de 2016, então alguns meses depois, surgiram diversos sites na Deep Web, que é o que a gente conhece atualmente, ainda hoje tem, que oferecem o mesmo serviço. Nesse momento, esse serviço é conhecido como Shadow Web Red Rooms. Normalmente esses sites apresentam um fundo de violência gráfica, quase sempre retirado de um filme de terror. Tem alguém morto ali no chão, mas aquela pessoa não está morta de verdade, apenas foi uma cena de um filme ou mesmo uma foto artística. E lá eles falam que vai ser feito uma stream, de pessoas vão ser torturadas ao vivo, você pode escolher que tipo de tortura vai ser feita, só que você tem que pagar e em algum momento, em alguns sites eles até dão o endereço Bitcoin, e em outros você tem que entrar em contato. Nesse momento eu não consegui achar nenhum site mesmo da Red Room atual e que tenha um endereço de Bitcoin assim direto. Porém, nesse site aqui no diretório de links, que eu já mostrei num vídeo, ele lista aqui alguns sites. Esse Shadow Web Gateway atualmente é o único que está online, mas tem vários outros que a gente pode inclusive verificar um print. Por exemplo, isso aqui, The Real Gateway to the Shadow Web. Vamos abrir aqui algumas imagens que são justamente o print do site que o cara deixou salvo. Se a gente pesquisar aqui, vai ter justamente muita coisa mesmo sobre Shadow Web Red Rooms, tem inclusive alguns gores nessa parte, é um diretório assim de links mais pesados. A gente já pode até separar aqui alguns prints dele, clicando aqui você encontra o site, digamos assim, aumentado, então você pode ler o que foi postado por um pequeno print. Tem outro link exatamente igual aqui da Shadow Web Red Rooms, tem outro link da Shadow Web, todos eles mais ou menos no mesmo estilo. Ele diz que está online, mas ao que eu testei aqui a maioria deles não tá, então você não consegue conectar mesmo que tentar. Ele fica simplesmente rodando o site e mantém fora do ar. Pode até fechar já os diretórios. Esse aqui é a seção deles, nesse caso funcionou. Vamos tentar dar uma explorada depois, tá aí um link da Shadow Web também que está funcionando. Então ao menos a gente conseguiu encontrar 2 sites que estão funcionando e pelo menos uns 5 que não estão mais funcionando, mas que já existiram e já apresentam prints bem semelhantes. Os sites que a gente selecionou são esses aqui. A gente tem 4 prints de sites que já saíram do ar e tem 2 sites que ainda estão no ar. Vamos começar pelos prints. Esse aqui apenas de Shadow Web Red Rooms, explica aqui um pouquinho melhor que tem uma pessoa que ainda não tem a mínima ideia do que vai acontecer, mas eles vão torturar e matar ela no final. Esse aqui também é mais ou menos a mesma coisa, você poderia, quando o site estivesse no ar, clicar, ele diz aqui um endereço Bitcoin e diz para você clicar aqui para fazer o acesso. Nesse outro site é praticamente a mesma coisa, a mesma imagem, inclusive exatamente o mesmo começo, só que dessa vez ele diz para você mandar um e-mail para o Sigaint, que é um serviço de e-mail anônimo, e nesse e-mail os caras vão te mandar um endereço de Bitcoin e custa 1 Bitcoin. Esse site aqui é mais ou menos a mesma coisa, dessa vez cobra 0,5 Bitcoins, e nesse aqui é apenas aquele fundo que é claramente tirado de um jogo de terror da Unity, esse estilo, e aparece aqui Here it is, ou seja, aqui está para você entrar.
Vamos agora dar uma olhada nos sites reais que ainda estão no ar nesse momento do vídeo. Primeiro esse aqui. Aqui ele não explica exatamente para acessar a Shadow Web Red Room, mas ele diz a Gateway, no caso o caminho para você acessar a Shadow Web como um todo. E nesse caso aqui ele vende os arquivos necessários para acessar, no caso um pack chamado shadow.rar, e esse pack tem aproximadamente 30 MB, e aqui está num site de venda de bitcoins. Você pode comprar, porém quando você compra ele não te dá um endereço de bitcoin rastreável, ele te dá um endereço de bitcoin novo que vai ser usado para você mandar. Isso custa mais ou menos $100, R$300 para você ter acesso a esse pack de ícones, que pode ser na verdade apenas, sei lá, um monte de arquivos aleatórios, fotos, vídeos, enfim, não necessariamente tem algum programa aqui, não necessariamente isso serve, isso é apenas um scan. O segundo deles é esse aqui, tem o Shadow Web, um pouco mais estilo Word Art 2011. Aqui ele diz a mesma explicação, você chegou no portão escondido para a Shadow Web, ela contém conteúdos muito escuros para a internet comum e deveriam ser mantidos em segredo. Aqui tem como você tem que proceder para poder ter o acesso, para poder comprar. Ele explica aqui que os shows são grátis para assistir para membros, no caso você tem que pagar para poder ser um membro. Ele diz que você tem que pagar mais ainda para poder ter total controle sobre o show. Ele diz aqui que a extensão para se acessar é .lll ou .rdos, ou seja, não é aquele SHWeb que foi mostrado lá atrás. E aqui são as instruções para você acessar, que tem 5.37 KB e você pode comprar por $512, exatamente a mesma coisa. Você não pode ter acesso ao negócio sem que você pague. Nesse caso aqui, para você comprar, você também vai gerar um endereço novo, então não tem como a gente fazer o rastreio do endereço em questão. Aqui também, se você clicar, ele vai também gerar outro endereço novo, mesma coisa. Aqui ele deixa o link do YouTube, que foi gravado em fevereiro de 2014 e é apenas uma releitura, uma narração, no caso da história original, da creepypasta original que a gente conhece lá atrás. Vocês viram o link, ele deixa um e-mail no seguinte: eu vou tentar enviar alguma coisa para esse cara, provavelmente perguntando provas do acesso, agora nesse momento que eu ainda estou gravando o vídeo. Eu vou cortar, vou fazer esse processo e se caso tiver alguma novidade, vocês vão ver junto aqui em outro dia. Se ele não responder, nem tem o que mostrar e o vídeo vai ficar nisso. Outro site também que eu encontrei foi esse aqui, o link tá no PDF, eu tô editando mesmo depois de ter gravado, porque deu pra achar mais coisa. E o legal desse site é que eu fiz o download dele aqui, a partir da página da web mesmo, dando Ctrl S. Nisso, eu cheguei nisso aqui que é o código fonte da página, nada mais que isso. Você não consegue ver o código fonte por aqui, porque ele tá bloqueando o cursor. Chegando aqui você encontra uma URL para o background da página, ou seja, a foto de fundo, rr.jpg. Vindo aqui e colocando rr.jpg, logo dessa forma, depois aqui do diretório rr.jpg, desse jeito, dando um enter, você vai chegar na imagem que os caras usam de fundo. Eu fui lá no Google, joguei essa imagem e eu cheguei numa página do Reddit, no caso essa página aqui, apresentando uma sala vermelha, claro, da Red Room, só que abandonada, como sendo justamente na seção de fotos artísticas de lugares abandonados. E um detalhe legal é que tá pichado aqui Love, Amor, justamente nesse canto aqui da imagem. Só que como ficaria um tanto totalmente descredenciado se alguém fizesse isso, os caras removeram o Love com o Photoshop e dessa forma a gente tem aqui a versão não alterada e a versão alterada. Ou seja, provavelmente se o cara teve que fazer isso para conseguir um fundo legal para o paper dele, é provável que sequer ele tenha mesmo um site que transmite morte ao vivo, porque se ele tivesse toda essa infraestrutura, no mínimo ele se daria o trabalho de conseguir uma imagem melhor, de um negócio mais em HD dele mesmo. Outros sites ainda que a gente encontrou são mais criativos. Esse aqui, por exemplo, diz que nas Red Rooms você não tem somente gore. Você tem, além das salas de tortura, você tem aliens, você tem documentos do governo, segredos do governo, você tem a localização de Atlântida, você tem projetos de física quântica e de armas nucleares, você tem cadeias de DNA que estão perdidas e você tem também a cura do câncer, tudo isso por apenas 0,002 bitcoins. Ou seja, se alguém quer descobrir a cura do câncer, paga um dinheirinho pro cara e você acessa. Só que na verdade, claro, esse aqui tá gritando pra você que é um golpe, você tem que ser muito retardado pra cair num negócio do tipo. A outra é um pouquinho mais complexa, é um site bem mais simples, só que é um golpe um pouco mais bem feito. Ele explica aqui que você pode encontrar a tortura com crianças inclusive, e ele dá pra você um endereço Bitcoin. Não sei se vocês sabem, mas todo endereço Bitcoin é sim rastreável. Você pode, a partir de um endereço, descobrir quanto de Bitcoin o cara tem na carteira, quais transações passaram e em que momento cada transação foi feita. Para isso, você vai usar um site chamado Blockchain. Ele está aqui aberto no meu navegador. Como isso funciona? Por exemplo, essa aqui é a minha carteira de Bitcoin. Isso aqui são as doações que eu já recebi no canal. O endereço que eu usava inicialmente, agora eu mudei, o inicial é esse aqui, 18i, CE, G, HC, alguma coisa. O endereço está totalmente transcrito aqui no PDF e você pode rastrear as doações feitas nele a partir por esse link. Você vem aqui na pesquisa, cola o endereço e você pode ver tudo que o cara postou. Nesse caso, esse é meu endereço, esse é o total de transações. Isso é o que eu tenho na carteira no momento. Se você ir lá aqui, vão ver 3,49, apenas, digamos assim, aproximado. E aqui tem todo o histórico de pagamentos, todas as doações que eu recebi no canal. Se a gente fizer o mesmo com esse outro endereço aqui, no caso esse aqui embaixo, você vai chegar na mesma coisa. Só que no caso você percebe que esse cara é um usuário de bitcoins mesmo, ele transfere várias bitcoins.
pagou aí recentemente uma Bitcoin para um cara, depois outra uma Bitcoin, depois realizou aqui um recebimento de 0.011 Bitcoins e assim por diante. Porém, se você der um Ctrl F e pesquisar pelo valor, você vai encontrar somente uma entrada, que foi justamente de saída, não foi nem recebimento. Ou seja, ao que tudo indica, o cara sequer teve alguma vítima caindo no golpe dele, porque ninguém mandou 0,5 Bitcoins para ele. Ou seja, o golpe não pegou e provavelmente a gente não tem uma Shadow Web Red Room real, como o cara diz ali na postagem. Eu sugiro que, se vocês descobrirem novos endereços, façam exatamente a mesma coisa, porque dá pra você ter uma ideia se muita gente tá enviando, se não tá. Se muita gente enviar, provavelmente talvez aí tenha alguma evidência de que seja real. Se não, pode esquecer, é provável que seja apenas mais um golpe. Por conclusão, a gente chega que as Shadow Web Red Room são apenas uma lenda urbana. A história começou através das postagens no Reddit em 2014 e por alguma razão foram ganhando proporções maiores, provavelmente por causa de um hype em cima do negócio. O autor da história também escreveu vários outros contos de terror e provavelmente utilizou dessas contas alternativas para dar mais credibilidade à história. E após a propagação, claro, vários sites se aproveitaram desse imaginário popular para poder roubar bitcoins através de supostas vendas de acesso a uma rede que no momento não há provas que ele existe. Esse foi o vídeo, galera. Valeu por você que assistiu, se inscreva no canal. Breve a gente se vê. Falou!